E aí pessoal, hoje a gente está de volta aqui com outro método numérico para encontrar soluções de raízes de funções, né? Dessa vez esse é um método de Newton-Raphson. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo sobre o método do ponto fixo, porque o método de Newton-Raphson ele vem do ponto fixo, ele vai usar o método do ponto fixo para encontrar a fórmula final aqui, tá? Então eu recomendo que vocês assistam lá antes de vir para cá. Eu vou dar uma breve explicação de como que chega nessa fórmula. Ela não vai ser muito profunda, é uma demonstração bem básica, assim. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas só para vocês terem uma noção. Daí a gente vai para o nosso exemplo e depois de resolvermos o exemplo, a gente parte para a implementação em Python, beleza? Então vamos lá, o que a gente tem que lembrar lá do método do ponto fixo? A gente tem que lembrar das funções de iteração. Aqui eu enumerei elas, G1x, G2x, G3x, até Gn de x, né? As n funções de iteração que nós podemos ter ao trabalharmos com o método do ponto fixo. E uma coisa que eu deixei de comentar no vídeo anterior era que quanto menor o módulo da derivada de g de x, quanto menor o módulo da derivada da nossa função iteração, mais rápido o g de x converge para a raiz, beleza? Então essa informação aqui é muito importante. Vocês podem me perguntar o porquê que isso é verdade. Eu não quero entrar nessa demonstração agora, ela não é tão simples assim, mas ela tem no livro Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, da Márcia Gomes Ruggiero e Vera Lúcia da Rocha Lopes. Eu vou deixar o livro aí na descrição, não o livro, mas o nome dele, né? Enfim, isso aqui é uma verdade, beleza. E como a gente está se tratando de módulo, o menor módulo que a gente pode ter é zero, né? Vai ser g' de x igual a zero. Então, no que o método de Newton-Raphson vai consistir? Ele consiste em achar uma função de iteração que satisfaça essa condição aqui, beleza? Porque dessa forma a gente vai conseguir achar a função de iteração que converge mais rápido para a raiz. A gente vai aperfeiçoar o nosso método, né? Vai melhorar ele computacionalmente falando. Então, beleza, como que a gente chega na fórmula? Como que a gente faz isso? A gente pega a função interação geral, a fórmula dela, que é essa daqui, g de x igual a x mais a de x vezes f de x, e a gente quer achar que função é essa, a de x, quando g' de x é igual a zero, que é a condição que a gente quer, beleza? Então, a gente deriva essa função geral, a função interação geral, e a gente obtém aqui tem uma regra do produto, né? Tem que saber um pouquinho de cálculo para entender isso aqui. Quem já viu já sabe o que eu estou falando, beleza? Só que a gente quer que x seja a raiz de f de x, né? É o que a gente está procurando. Então, se x é uma raiz de f de x vai ser igual a zero. E se é igual a zero, esse termo daqui morre, porque aqui tem um f de x. Então a gente fica só com g' de x igual a 1 mais ax vezes f' de x. E como a gente estabeleceu a condição inicial que g' de x é igual a zero, a gente pode zerar um dos lados da equação, né? Substituir por zero, e dessa maneira a gente consegue isolar o a de x e a gente encontra quanto que ele vale. Ele vale isso aqui, ó, menos 1 dividido por f' de x. E se a gente pegar isso aqui e substituir na fórmula geral, a gente encontra essa relação aqui, g de x igual a x menos 1 dividido por f' de x vezes f de x, beleza? Só que como a gente vai usar um método iterativo, né, como a gente vai fazer várias iterações, a gente só muda o nome para ficar mais fácil mesmo, para entender como que funciona. Então esse g de x eu chamei de xk mais 1, e o x eu chamo de xk. O que é esse k? O k ele não é nada demais, ele é apenas a interação em qual eu estou trabalhando, tá? Então, por exemplo, quando o k for zero, colocar um zero aqui, eu fico com x1 igual a x0 menos 1 dividido por f' de x0 vezes f de x0. Entendeu? Então eu vou usar uma aproximação inicial. É verdade, isso aqui é interessante porque o usuário vai ter que passar para a gente esse x0 para a gente conseguir começar a execução do algoritmo. Mas enfim, eu uso o x0, descubro o x1, uso o x1, descubro o x2, uso o x2, descubro x3 e assim por diante, beleza? Então era isso que eu queria falar, né? Agora a gente já pode partir para o exemplo. Vamos lá.
Então beleza, gente, a gente vai fazer esse exemplo aqui, que é o que eu tenho feito em todos os vídeos para encontrar raiz f de x igual a x quadrado menos e elevado a x, com uma aproximação inicial de x0 igual a menos 0,5. Deixei a formuleta aqui do lado para lembrar. A primeira coisa que a gente deve fazer, né, é derivar f de x, encontrar f' de x, que é 2x menos e elevado a x. Beleza, a gente pega isso, substitui aqui na fórmula, junto com f de x, né, é só colocar aqui o f' de x e o f de x aqui. E a gente tem a fórmula que a gente vai usar para as nossas iterações. Beleza, fazendo a primeira iteração, é aquela história do k igual a zero, né? Para aqui virar x1, aqui virar x0, aqui também. A gente coloca aqui, ó, x1 menos 0,5 e substitui o menos 0,5 no resto da conta. Se a gente fizer essa conta aqui, para a primeira iteração, a raiz que nós encontramos é de menos 0,7219. E é esse x1 que nós vamos usar na segunda iteração, que é onde k é igual a 1, porque daí k é igual a 1, aqui fica x2 e aqui fica x1, então a gente tem que usar o x1, né? Então a gente substitui tudo de novo, né? Um exemplo é bem simples, não preciso ficar explicando aqui, eu acho. E quando a gente faz a conta, a gente descobre que x2 é igual a menos 0,7048. E assim por diante, no número de iterações que o nosso usuário pedir para fazer, beleza? Então a gente já pode passar para a implementação. Então vamos lá. Essa daqui vai ser a implementação. A gente vai começar importando o módulo math que a gente está usando em todos até agora, né? A gente pode partir para a implementação. Tem que implementar a função f de x com qual vamos trabalhar, que no nosso caso aqui era x ao quadrado menos i elevado a x. A gente tem que definir qual que seria a nossa derivada, né? O nosso f', vamos chamar assim, também recebe x como parâmetro. E retornam 2 vezes x menos e elevado a x. Beleza, com isso a gente já pode programar a nossa função do método de Newton-Raphson. Chamar só de método de Newton. A coisa que a gente tem que pedir para o usuário é a aproximação inicial, né? Que vai ser um ponto no eixo cartesiano, então vai ser um float de um input. Digite a aproximação inicial x0, né? A gente tem que pedir o número de iterações para o usuário, que como até agora é um número inteiro de um input. Então, digite o número de iterações, beleza? A gente tem que criar aquela variávelzinha iteração para controlar o nosso loop, para não entrar no loop infinito, né? E com isso a gente já pode entrar no nosso laço while. Iterações. Beleza. Então, no começo de cada iteração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a raiz, né? Então, é igual a formuleta que eu já mostrei para vocês. x1 vai ser igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. E aí o que vai acontecer? Por que eu não usei k aqui? Eu não usei k porque, assim como no método do ponto fixo, eu simplesmente no final de cada iteração eu vou atribuir a variável x0 ao valor de x1. Assim, na próxima iteração, o valor que vai ser usado no lugar do x0 vai ser o x1, que é o que eu quero, né? E o x1, teoricamente, vira o x2 e assim por diante, beleza? Então, aqui no final de cada iteração também tem que acrescentar uma unidade na variável iteração. E quando eu sair desse laço while, eu vou printar a raiz encontrada, né? X igual a x. E se x1 aqui, né, que é a nossa raiz, e se x é uma raiz, se x1 é uma raiz de f de x, então f de x1 tem que ser zero ou alguma coisa muito próxima disso, beleza? Com isso aqui, eu acho que a nossa função já roda. Vamos testar aqui para ver o que acontece, beleza? Vamos chamar aqui ela, método Newton. Usar a aproximação inicial do nosso exemplo menos meio e colocar um total de 10 iterações, um número baixo. E olha lá, olha só que interessante. Nos outros vídeos, lembra lá do método da bissecção? Se você assistiu, a gente teve que colocar 100 iterações aqui para o nosso f de x ser igual a zero, né? E olha só, o método de Newton, com apenas 10 iterações, ele já deu um valor praticamente da raiz que estávamos procurando. Então ele confirma o que eu falei no começo do vídeo, que
ele agiliza, ele aprimora, ele aperfeiçoa a eficiência do método do ponto fixo e dos métodos em geral de encontrar raízes de funções, beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, gente. Qualquer coisa que vocês não tenham entendido é aquela coisa, deixa no comentário, eu vou tentar ajudar da maneira que eu puder. Qualquer exercício que vocês tenham dúvida, que vocês queiram que eu resolva, é só me enviar também. Vou deixar meu e-mail na descrição, que eu resolvo também, ok? Muito obrigado por assistir, até a próxima, fui!